E nesse vídeo você vai aprender como educar filhos para o mundo. Bem-vindo ao canal Sai da Manada, aqui você vai aprender sobre inteligência emocional, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Sai da Manada. Dá uma curtida, compartilha esse vídeo, leva esse conteúdo para quem realmente precisa, para quem tem essa dor, e seja generoso e joga para o mundo, porque dá trabalho fazer esse conteúdo. E você curtindo, você compartilhando a plataforma, entende que este conteúdo é relevante e você vai ajudar também muitas pessoas. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo então, como educar filhos. Eu já quero que você tire da sua cabeça o termo criar filhos, porque criar filhos não é adequado. O adequado mesmo é treinar. Os filhos precisam ser treinados. Enquanto você não entender que os filhos são para o mundo e não para nós pais, você vai ficar com esta crença. Isso vai te limitar e vai fazer com que os seus filhos não sejam pessoas de bem, pessoas qualificadas para enfrentar o mundo. Então vamos lá. A primeira coisa é superproteção. Se você é aquele pai ou aquela mãe que vive com a criança sempre protegendo, sempre querendo colocar o filho numa bolha, você não expõe os seus filhos a pequenas dificuldades, você sempre quer proteger ele de tudo e de todos, o seu filho vai se dar mal. Se a tua postura é essa, como pai, enquanto mãe, você precisa ressignificar isso. Por quê? Porque quando a gente super protege o filho vai ter apenas uma referência, o pai e a mãe. Este bebê, esta criança, este adolescente, ele vai ficar introspectivo, ele vai ter várias dificuldades de empatia, várias dificuldades em se expressar, em colocar suas ideias para o mundo. Ele vai simplesmente viver numa bolha. Então, primeira coisa, superproteção. Não, pelo amor de Deus, exponha seu filho ao mundo. Lógico, guardado as proporções. Eu estou dizendo para você atirar seu filho num precipício. Mas não viver nesta bolha de super proteger, de ai meu queridinho, vem aqui com a mamãe, vem cá com o papai, você não pode ir lá naquela grama lá tem uma rosetinha, você não pode ir descalço. Então, esse mimimi, você tem que ter um equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui para você expor os seus filhos a risco, mas você não deixar, o seu filho está subindo uma árvore, por exemplo, e você ficar dizendo para ele que ele vai cair, você vai cair, calma. Não, você ajuda ele nesse processo, ele vai entender que ele pode enfrentar dificuldades e que qualquer coisa você está ali. É esta a essência de ser um pai, uma mãe que não é super protetor, tá bom? Segundo, dificulte a vida dos seus filhos. Mas Gustavo, como assim? É dificultar. É viver naquela dualidade entre muito amor e ser disciplinado, em ser duro com o seu filho. Seu filho já tem aí 3, 4 anos, 2 anos, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e ela já tem pequenas responsabilidades. Ela já leva a própria fralda para o banheiro, ela já recolhe o seu prato e coloca na pia. Isto é ensinar ela valores, princípios e valores. Então eu dificulto sim um pouco a vida dela. E ao mesmo tempo ela se sente amada. A gente sempre está brincando com ela, a gente está entretendo, a gente está no mundo dela. Então ela se sente super amada, mas ao mesmo tempo a gente dificulta. Ela quer subir uma escada, a gente não leva ela, não coloca ela na escada, a gente auxilia ela a subir a escada. Você percebe a diferença? Então dificulte a vida dos seus filhos. É uma dicotomia entre ser duro, rígido e ser amoroso. Você tem que ter esse equilíbrio. Se você só for muito amoroso, esta criança vai penar. Mas também se você for muito durão, muito rígido, usar inclusive tom de voz muito alto sempre, essa criança vai ficar com traumas. Então você precisa ficar atento a isso. Número 3. Deixar que a criança exponha seus sentimentos. A criança precisa se expressar, ela precisa colocar para fora a visão de mundo dela. E quando você é uma pessoa muito durona, um pai muito durão, uma mãe muito durona, a criança vai ficar introspectiva. Ela não vai conseguir expor para o mundo o seu sentimento. Então sempre pergunta, filho, filha, o que você sente a partir disso? Qual a sua visão perante essa situação?
que você quer? Você pode se expressar, filha. O que você se sentiu hoje quando você ficou naquela situação que foi frustrada? Naquela situação de uma perca? Ela perdeu algo na escola, ela não tirou uma nota boa. Como é que foi o sentimento? Deixe ela se expressar. Deixe ela expor ao mundo o sentimento. Tem pais que podam a criança. Então, deixe a criança se expressar. Estimule com que ela coloque para fora os seus sentimentos, tá bom? Deixar fracassar, isso é super importante também. A criança perdeu num jogo, isso é importante para o crescimento dela. A criança precisa fracassar para ela aprender que a vida não é só de ganha-ganha, a vida vai ter altos e baixos. Então, expor a criança a fracasso vai fazer com que ela cresça, com que ela amadureça, inclusive, tá bom? Nunca evite conversas difíceis. Situações embaraçosas precisam ter conversas francas. Então, você precisa conversar sobre, por exemplo, lá quando começar a adolescência, sobre sexo. Lá no início você precisa conversar verdadeiramente com o seu filho. Quando não dá para fazer a tal atividade, você explique aquele motivo. Tem pai que só enrola, não dá e ponto. Não, você explica o motivo por que não dá para fazer tal coisa. Pai, eu quero ir no balanço. Uma criança, por exemplo, de 4 anos quer ir no balanço. Só que o balanço não é para a faixa etária dela, você explica este motivo, tu entende? Faz ela entender desde pequena. Conversas sinceras e principalmente conversas difíceis é necessário ter com crianças, adolescentes, enfim. Isso é super necessário para o amadurecimento. E por último, e para mim uma das coisas mais importantes é: não faça coisas para o seu filho que eles já podem fazer. Lógico que aqui guardadas as proporções, mas, por exemplo, seu filho já pode se vestir, deixe ele se vestir sozinho. Com 2 anos, 3 anos, ele já pode se vestir. Seu filho já consegue escovar os dentes sozinho, estimule, deixe ele escovar os dentes sozinho. Seu filho já consegue lavar o seu próprio prato, deixe ele fazer isso. Não faça as coisas para seu filho. Minha filha, desde de 1 ano e pouquinho, ela já guarda os seus brinquedos. Então, guardadas as proporções, dê para eles pequenas responsabilidades, entende? Porque isso vai fazer eles crescerem, eles amadurecerem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto cidadão, eles vão crescer. E quando você faz tudo para o seu filho, ele inclusive não vai ter uma coisa chamada proatividade, não vai ser uma pessoa proativa, e ele vai sofrer lá na vida adulta. Por quê? Porque não teve uma base na infância. Todos os princípios e valores, eles são colocados aqui na infância, tá certo? Então, seguindo essas orientações, eu tenho certeza que você vai ser um pai melhor e uma mãe melhor. Para você ter mais conteúdos como esse, conteúdo de valor, aqui a gente só gera conteúdo de valor, tá certo? Um grande abraço do Guto Silva e até o próximo conteúdo.